Vamos lá, então, começar a explicação dessa aula. Então, para quem chegou agora, vamos fazer essa bolsinha, ó, meninas, bolsinha linda, com 2 zíperes separados, eles não se encontram, tá? Ó, um aqui e um aqui, show de bola, hein? Com alcinha. Então, bora lá? Vou passar as medidas para vocês, é uma peça bem tranquila, não precisa de ter molde, porque é bem simples de cortar. E eu vou passando aqui para vocês. Oxi. Então, se liguem aqui, gente, que eu vou passar as medidas. Olha só, pessoal, essa medida que eu vou passar para vocês é pra gente fazer mesmo para guardar o celular, tá? Ou como carteirinha, para guardar documento, dinheiro, passaporte, enfim. Se vocês quiserem, para fazer tipo porta-maquiagem, porta-remédio, vocês podem só aumentar o tamanho. A forma do passo a passo aqui vai ser o mesmo, tá? Só vocês aumentarem o tamanho, certo? Então, a medida que eu estou usando aqui é o tamanho de 15 centímetros por 23, então essa é a medida. 15 centímetros por 23. Eu cortei 2 vezes no tecido principal, que é o que vai ficar aparecendo do lado de fora. 2 vezes na manta, como é uma peça pequena, eu tô usando a manta R1, tá, gente? Aí, então, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e passei uma costurinha em toda a volta. Esse tecido lindo, é uma estampa digital, olha só que coisa linda. Vou mostrar aqui no Instagram primeiro. Olha que lindo, gente. Então, isso é o que a gente vai precisar para o corpo principal, certo? A mesma medida a gente vai cortar no forro, só que olha só, o forro são 4 vezes, tá? Então, a mesma medida de 15 por 23, eu cortei 4 vezes no forro. Aqui, gente, eu quis fazer de cor diferente, tá? Para ficar um ladinho de uma cor, o outro ladinho de outro, tá bom? Todas as duas combinando com a minha estampa principal, mas que fica legal, por exemplo, se você estiver numa feira, num bazar, fica mais fácil para você mostrar para a pessoa entender que realmente são 2 bolsos diferentes. Se você faz o forro da mesma cor, tem gente que quer pegar na mão, quer ter certeza. Então, assim, ó, fazendo o forro de cor diferente, achei que ficou mais legal para demonstrar, tá? Inclusive eu também, para fazer o vídeo, para tirar fotos, essas coisas, aí ficou mais fácil. Então, 4 vezes no forro, pode ser 2 vezes de uma cor, 2 vezes de outra, ou as 4 vezes da mesma cor, fica a critério de vocês, tá bom? Vamos precisar de 2 pedaços de zíper de 26 centímetros, mais ou menos, ou seja, é um pouco maior aqui, né, que o corpo, que é para poder deixar a pontinha para pôr o cursor. A gente precisa de 2 pedaços de zíper, tá? 2 cursores e a alcinha, tá bom, gente? A alcinha eu fiz só de tecidinho mesmo, deixa eu tirar os alfinetes aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, eu cortei aqui o tamanho de 33 centímetros por... Nossa, quase que eu não vi aqui. Por 8, tá? Então, 33 centímetros por 8, eu lá no ferro de passar, na hora que eu tava passando o tecido na manta, já fiz esse processo, ó. Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas encontrando no meio, passei o ferro novamente e ficou assim, deixa eu aproximar, ó. E dobrei mais uma vez. E passei o ferro. Aí ele ficou assim dobradinho, a gente vai passando o ferro para manter dobradinho assim, sabe? Fica mais fácil na hora de costurar, tá bom? Então essa é a alcinha. Olha, gente, simplesinho os materiais, gasta pouco material, é uma peça diferente, né? Então tenho certeza que quem fizer vai vender bastante, porque compensa, porque gasta pouco material, como eu disse, e é uma peça legal, diferente, muito útil, certo? Espero que vocês gostem dessa aula. Vou começar aqui pela alcinha. E eu vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá. Bem simples essa costura aqui da alça, tá? Uma costurinha reta. A medida do corpo da bolsinha é a medida 23 centímetros por 15 centímetros, tá? Então, ó, passei a costura. E aí, ó, eu vou juntar as 2 pontinhas aqui. Ó, juntou as 2 pontinhas. Vou passar uma costurinha aqui.
Agora, pessoal, nós vamos pegar uma das partes do tecido principal, que está com a manta, tá? O que a gente vai fazer? Aqui nessa parte mais estreita, que tem a medida de 15 centímetros, eu vou dobrar ao meio, encontrando pontinha com pontinha. E vou dar um pique bem aqui no meio, tá? E aí, aqui, ó, pego a alcinha, coloco bem em cima do pique. Gente, eu tô ao vivo no Instagram também, tá? Porque tem gente falando que tá ruim, tem gente que tá falando que a imagem tá boa, né? Então, se vocês preferirem, eu tô aqui, ó, na outra câmera, no meu Instagram, @linrogério, certo? Vou passar a costurinha aqui nessa alcinha, e ela já ficou fixa aqui, certo? Agora eu vou colocar o calcador de zíper na minha máquina, que a gente vai costurar o zíper. Vou pegar uma das partes do zíper, colocar dentinho do zíper de frente com a estampa. Passa uma costura de segurança. Aí eu vou ver qual cor do forro que eu vou usar desse lado, né? Vou usar essa Tiffany. Aí pego estampa do tecido, coloco frente com frente. E passo a costura. Vocês vão ver que rapidinho que é pra fazer essa peça, gente. Passou a costura, vou virar esse forrinho pra trás. E vou vir costurando aqui, ó. Rebatendo a costurinha do zíper, tá? Agora eu vou pegar a outra página, a outra parte, e vou colocar dentinho do zíper de frente para a estampa. Alinha bem aqui, ó. Passa a costura. A alcinha tem que ficar pra dentro. Passou a costura, vou pegar o outro tecido de forro, colocar a estampa de frente com estampa. Costurinha de novo. Até aqui é como se fosse uma necessaire, uma bolsinha normal, básica, né? Ó. Esse lado que eu acabei de costurar, a gente vai abrir e rebater a costura aqui. Bom, então esse é o primeiro zíper, né? Tá costuradinho. Aqui a gente já pode pôr o cursor. Então, gente, vamos lá. Em questão do cursor, né, que a gente estava falando. Aí você precisa estar atenta aqui com a alcinha e decidir para que lado você quer que o cursor feche quando a bolsinha estiver pronta, tá? Eu aqui, como eu quero que ela fique igual a outra, ó, cursor aqui para baixo e a alcinha para cima, tá? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, do lado da onde tem a alcinha, tá vendo? Aqui tem a alcinha, eu vou colocar daqui e deixar paradinha aqui no meio, tá? Então, a gente abre aqui um pouquinho, deixa eu pegar outra tesoura. Nossa, o negócio voa dentro da minha blusa. Coloca um cursor aqui, ó. Sempre vem um querer encrencar, né? Pronto. Deixa paradinho aqui, no meio, certo? Bom, gente, então aqui, ó, até aqui um processo normal que vocês já conhecem, né? Agora, a gente vai costurar o outro zíper e o outro forro. Então, como que a gente vai fazer? Agora é hora de prestar atenção, hein? Esvaziar aqui a mesa para vocês conseguirem focar bem. Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui desse outro lado, eu puxo assim, ó, colocando o forro todo pra lá, porque eu vou costurar o zíper aqui, só na parte principal, com manta, nesse outro ladinho. Eu vou fazer o mesmo processo, ó. Colocou dentinho do zíper de frente pro tecido, passa essa primeira costura de segurança. Agora, a gente vai pra outra cor de forro. Aí, aqui eu vou colocar, ó, estampa do forro de frente para a estampa principal, passa a costura. Ó,
Legal, hein? Pega esse forro, joga lá pra trás. Costurinha aqui, ó, meio pé de máquina abaixo do zíper pra rebater. Pronto, então olha como é que ficou até agora. Meninos do Instagram, olha só. Agora, gente, esta beiradinha do zíper eu vou trazer aqui com essa beiradinha de cá do meu tecido, ó. Tecido com manta. O forro fica soltinho aqui, tá? Então, ó, eu vou repetir aqui pra vocês entenderem. Estamos assim, né? Ó. Aqui a gente vai trazer essa beiradinha do zíper aqui na outra pontinha. Assim. Tá? Abre o forrinho pra cá, a gente vai costurar só zíper e o tecido principal que está na manta. Passou a costura, vou pegar o outro forro, coloco estampa de frente com estampa, costura o último forro aqui. Pronto. Aí, o que que acontece, gente? Esse último zíper aqui que a gente colocou, que a gente costurou agora, esse lado, pra rebater, a gente vai ter que abrir, ó. Tá? Então, abrir, e esse forro eu vou colocar pra trás aqui, ó. Coloquei o forro pra trás, venho com uma costura rebatendo abaixo do zíper. Pronto, então ficamos assim, ó. Um pedacinho de zíper aqui e um zíper completo ao meio. Do lado de cá, 2 forrinhos assim, nas laterais, e 2 tecidinhos de forro aqui no meio, certo? Então, assim que a gente fica. Agora, a gente vai colocar o cursor, tá? Prestando atenção, gente, para colocar ele para fechar do mesmo lado que você colocou esse, tá bom? Então, o que que acontece? Ou você pode colocar assim, se você tiver dificuldade, você coloca o cursor e depois vira pro lado avesso. Eu aqui, ó, já vou colocar o cursor com a peça do lado avesso, tá? Então, o que que eu fiz, ó? Tá assim, coloquei aqui estampa de frente com estampa, opa, é assim, e vou colocar o cursor assim já do avesso, para não precisar colocar o cursor e depois desvirar. E não tem segredo nenhum colocar assim do avesso. Deixa eu só ver se eu tô colocando do lado certo. Tô. Aqui, como esse zíper tá aberto, gente, eu vou colocar, ó, coloquei, vou trazer ele até o final, tirar e colocar de novo. Pra gente conseguir fechar a bolsinha com acabamento melhor, é legal que o zíper esteja fechadinho dos dois lados, tá? E então, nós temos esse resultado aqui, ó. Deixa eu mostrar pro Instagram, ó, meninas. Então, ficou um forrinho aqui, ó, estampa de frente com estampa, um dos forros. Aqui no meio, a parte principal com manta, aqui tem zíper, e aqui o outro lado do forro, estampa de frente com estampa. Certo? Muito legal, gente. Serve, sim, como kit de higiene bucal, colocar escova de dente, talher, dá pra colocar maquiagem. Muito bacana, muito funcional essa peça, super fácil de fazer. Agora é só fechar, gente, vocês acreditam? Que é tão rapidinha de fazer. Aí aqui, ó, organizando o zíper, a gente coloca o prendedorzinho aqui primeiro, ó. Vira do outro lado. Eu sempre gosto de deixar bem retinho aqui o zíper primeiro, pra depois alfinetar todo o resto. Então, aqui, ó, prendi a parte que tem manta, agora eu venho com alfinete no forro. De cá. E de cá. O que que nós vamos fazer aqui agora? Uma costura em toda a volta, tá? Aqui nesse forro marrom, pode ser qualquer um deles, ou esse, tá? Não tem um lado certo. Eu vou fazer aqui nesse marrom, vou deixar uma abertura sem costura para poder desvirar a peça. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui com o retrocesso, usando um pé de máquina, venho, passa a costura reta aqui de fora a fora, costuro reto aqui no forro, costuro bem retinho a lateral e finalizo aqui, ó, deixando então uma abertura para desvirar, tá? É ou não é uma beleza, hein?
Buraquinho aqui, ó. A gente vai abrir um cursor. Pronto, já abri um cursor. Coloca minha mão aqui dentro. Vou ver cadê o outro cursor. Abri o outro bolso e a minha mão veio aqui, ó, tá? E aí a gente só vira, olha. Fala sério, que bolsinha mais fácil, gente. Parece complicado, mas não é. Entendeu? Quando você pega pra fazer, corta o material de vocês. Mesmo quem é iniciante, gente, vamos colocar a mão na massa aí, hein? Quero ver todo mundo costurando. Corta o tecidinho e pega pra fazer. Coloca meu vídeo pra rodar. Lembrando, gente, essas aulas que são lives ficam lá no meu canal do YouTube. Só que você tem que ir onde tá escrito ao vivo. Quando você entra lá, canal do YouTube Aline Rogério, bem em cima, assim, ó, na tela de vocês, vai ter escrito, início, vídeos, ao vivo, comunidade, entendeu? Aí você tem que clicar na lista de ao vivo. As lives ficam lá, tá? Então, tem a listagem dos vídeos gravados e do ao vivo. Infelizmente, o YouTube separou, antes era tudo junto, aí fica mais difícil para vocês encontrarem, mas tudo bem. Aqui, passei uma costurinha no forro, vou colocar esse aqui, então, pra dentro. Ajeitou aqui. Agora o outro. Dá pra fazer na máquina doméstica, Márcia. Eu usei manta R1. Não pesa nada, mesmo que a máquina doméstica seja daquelas bem fraquinhas. Pode ficar tranquila. É uma peça bem de boa pra fazer em máquina doméstica. Então, ficou cursorzinho fechando aqui pra baixo, ó. Aqui o forrinho Tiffany. Aqui o forrinho marrom. E os dois não se encontram, tá? Ó. Então, dá pra guardar as coisas separadinhas, tá vendo? Ai, que legal, gente. Eu acho muito legal essas coisas. Uma delas eu vou guardar pra mim. Eu só ainda não sei qual, porque vocês sabem que eu gosto de rosa. E de tanto povo falar, lindo do céu, você só faz peça rosa ou Tiffany, que são as cores que eu gosto. Aí eu fiz essas duas. Cadê? Bolsinha. Aqui. Fiz essas duas. Qual que vocês acham que eu devo ficar pra mim, hein? A de mandala ou a de listra? Qual vocês acharam mais bonita? Deixa eu tirar as coisas que tá aqui pra pôr na outra, pra vocês verem, ó. Ó, então aqui bota o celular, fechou. No outro lado pode pôr dinheiro, documento ou outro celular. Ó. Fechou. Aí eu vou pôr minha etiqueta igual eu pus nessa daqui. Dá pra colocar depois da peça estar pronta, né? Porque eu coloco com rebite. De mandala. Tá linda, né, gente?